A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que alegria. Nós que já estamos juntos aqui na casa do Senhor, e vocês, amados, que não poderão vir, mas nos acompanharão pela live. Hoje continuamos estudando porque nós somos pré-tribulacionistas. É muito, irmãos, quando a gente junta a palavra de Deus, não tem para onde correr. Jesus realmente vai livrar a sua igreja da grande tribulação. É maravilhoso o que ele vai fazer por nós. Antes de mais nada, queremos simplesmente homenagear a toda a diretoria das mulheres. Em primeiro lugar, Congresso de Mulher tem algo diferente da parte de Deus. É uma verdade. É uma coisa abençoada, é uma coisa linda, é espiritual. Que congresso maravilhoso de vocês, minhas irmãs. É diferenciado em matéria realmente de espiritualidade, de bênção. E que coisa linda, todas vocês cantando juntas, louvando a Deus, adorando ao Senhor. O Senhor é bom, irmãos, e eterna a sua misericórdia. Amados, vamos lá. Abrindo na página 39. Só que nós só vamos para a página 39, talvez perto do final. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos agora pegar, como diz o povo, o boi pelo chifre. Deus nos ajude. Vamos lá, vamos pegar um texto que não é simples. Não é simples. Vamos lá. O negócio é o seguinte, irmãos. Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande o quê? Tribulação. Nós cremos que a igreja será preservada. E nós já pegamos todos os textos daqueles que pensam diferente da gente e esmiuçamos aqui, tanto no domingo quanto na quarta-feira, porque quarta-feira estamos complementando toda a revista, mostrando aos irmãos, ponto a ponto, porque a igreja não vai passar pela grande o quê? Tribulação. Agora, desde Apocalipse 4, na visão do trono, quando prevalece ali elementos judaicos, desde lá a gente vem mostrando. Não é a igreja, não é a igreja, não é a igreja. Mas Apocalipse 12, meu pastor Cristiano, Deus te abençoe essa manhã. Apocalipse 12, o povo diz, aqui a mulher que é perseguida por um tal de dragão, e aqui está a igreja no Apocalipse. Eu quero começar mostrando três imagens para os irmãos. Acompanhe as imagens, por gentileza. A primeira imagem, que é a imagem aqui do Apocalipse 12, é uma imagem que reflete, veja que interessante, é uma mulher grávida, ela tem, o dragão é feio demais, né? Deus de misericórdia. Dá um zoom um pouquinho maior na mulher, meu filho. Ela está com o pé sobre o quê? Sobre a lua. E a mulher lá em cima, veja, ó, ela brilha porque está vestida de sol, e ela tem uma coroa, um diadema com 12 estrelas. E o dragão muito feroz. A gente sabe que o dragão é Satanás. E isso indica uma certa perseguição. Vamos para a segunda imagem. Essa mulher, então, ela agora, na segunda imagem, veja que ela gera uma criança. E é interessante porque ela que antes está grávida, agora ela tem uma criança, mas o dragão não deixa
E ela tem que fugir. E a terceira imagem é essa mulher fugindo com a criança. E então ela foge, já com a criança, ela foge para o deserto pelo período de 1260 dias, e este é o texto de Apocalipse 12. Meu pastor Cristiano, como é que é? Aqui é a igreja, essa mulher é a igreja, como dizem os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas, dizendo que aqui é a igreja fugindo do dragão, na grande tribulação. A gente precisa analisar o texto com muita calma, com muito critério, né, meu pastor? Para que a gente não possa incorrer em erros. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e vamos ler o texto. E depois a gente vai refletir sobre esse texto, né? Apocalipse capítulo 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa é a descrição conforme nós vimos na imagem, na primeira imagem. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, né? Que depois nós vamos ver esse período também. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Interessante. Aqui nós temos uma mulher que está fugindo de um dragão, e essa mulher gera um filho, que vai reger tudo e ser senhor de tudo, e ela foge do dragão
E ao fugir do dragão, o dragão vem para cima dela e para cima dos outros filhos dela. O texto deixa claro quem é o dragão. É o versículo 9, né, meu 9, pastor? né? Acho que a gente pode começar a partir daí, né? A gente vai trazendo aí quem são esses personagens que aparecem, né? Esses 3 personagens. Primeiro, a gente precisa ver quem é o dragão. O dragão está muito claro no versículo 9. No versículo 9 diz assim: foi precipitado o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então está muito claro que o dragão é Satanás. Interpretação literal. A interpretação literal. O dragão é Satanás, o dragão é o diabo, né? Então não há dúvida, não tem como ter dúvida nenhuma de quem é o dragão. Agora nós precisamos ver quem é o filho, quem é essa criança, né? E o texto fala que essa criança, ele vai reger com cetro de ferro. Versículo 5. Versículo 5 diz: ele deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, né? E aí a gente tem 2 textos muito importantes, né? Que é o texto de Salmos, do capítulo 2, versículo 9. O texto de Salmos, capítulo 2, é um texto messiânico. É um texto que fala sobre o Messias. É um texto totalmente messiânico, né? E o versículo 9 traz essa referência, né, sobre quem é esse Messias, como é o Messias, o que esse Messias faz, qual o poder e autoridade que o Messias tem, que o Filho tem, né? Que o texto de Salmos fala sobre Jesus Cristo. O texto de Salmos, capítulo 2, é falando acerca de Jesus Cristo, e sobre esse texto ninguém tem dúvida. Sobre o texto de Salmos, capítulo 2, né, ninguém tem dúvida que é um texto messiânico que está apontando para Jesus Cristo, né? E no versículo 9 fala que ele vai reger, né, com cetro de ferro, com vara de ferro. Não é isso, meu pastor? Vou pegar aqui do 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Glória a Deus. Então, aqui é um texto que está apontando para Jesus Cristo. E nós temos mais um texto ainda, também em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16, fala acerca de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem para reinar, quando Jesus Cristo retorna. E nesse texto, né, nesse texto é um texto muito interessante que fala assim: viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Aqui já tem mais características, aqui não é o anticristo, né? Aqui é Jesus Cristo, por causa de todos esses adjetivos, todas essas características atribuídas a Jesus Cristo. Então fala: e julga e peleja com justiça, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, conforme está lá em João capítulo 1, né, meu pastor? Seguiam nos exércitos que estão nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá, versículo 15, ele as regerá com vara de ferro, o mesmo que está descrito lá no capítulo 12 que nós vimos. Então aqui, meus amados, aí o texto continua até o versículo 16, é interessante a gente ler. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, conforme está lá em Salmo capítulo 2. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados, aqui o texto está descrevendo Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem no versículo 15, ele as regerá com vara de ferro, ou seja, a mesma descrição que está lá no capítulo 12, que é Jesus Cristo também. Então, o Filho aqui está
novamente está apontando para Jesus Cristo. Então, esse filho que a mulher gera é Jesus Cristo, né? Conforme os textos que nós temos, tanto em Apocalipse capítulo 19, como nós temos também em Salmos capítulo 2, né? A descrição acerca de Jesus Cristo. Então, nós temos a certeza absoluta de que essa criança gerada, esse filho gerado, é Jesus Cristo. Agora, e a mulher? Agora, peraí, vamos lá. Então, de forma literal, para ninguém ter dúvida, o dragão que persegue essa mulher é Satanás. O menino, pela descrição que essa mulher gera, só pode ser quem? Jesus Cristo. Jesus. Então, de duas uma, meu pastor. Ou essa mulher Maria, que vai reencarnar na grande tribulação e gerar de novo Jesus, ou essa mulher é Israel. Mas peraí, aí tem dois problemas. A gente não acredita em reencarnação. E Israel não é masculino? Como é que Aí tem outra questão também, pastor, que alguns levantam, que a mulher seria a igreja. Não, né? não, mas aí não peraí. tem como ser a igreja, porque quem é que gerou a igreja? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo gera a igreja e não o contrário. Não é a mulher que gera, ou seja, não é a igreja que gera Jesus Cristo. Né? Perdão, não é a mulher, não. Não é a igreja que gera Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, é que a igreja surge, né? E Jesus Cristo fala, sobre esta pedra, que é Ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então é Jesus que gera a igreja, e não a igreja gera Jesus. Então é impossível a igreja caber aqui nesse texto. Por isso que eu já descartei. Então a igreja não cabe nesse texto. Não tem como a igreja caber nesse texto. Então não tem como a igreja ser essa mulher. Então a gente já descarta também essa possibilidade. A igreja está fora. A igreja está fora. Até porque ela já foi arrebatada. A igreja já não está mais aqui, né? E ela conforme não nós gera. Ela não gera Jesus Cristo. Ela é gerada por Jesus Cristo. Tá, então, agora voltando, peraí. E vem cá, como é que é? Que mulher é essa que gera? Porque se for Maria, então vai ter reencarnação. E aí a gente tem que rever as coisas. E se for Israel, parece que Israel não se coaduna, porque Israel é masculino. Como é que pode ser? Aí a gente tem que se voltar para os textos, né? Como a gente sempre fala, a Bíblia ela se completa, a Bíblia ela se explica completamente, né, meu pastor? Então a gente tem que se voltar para outros textos bíblicos em que a palavra de Deus figura Israel, traz uma figura de Israel como se fosse uma mulher. Então, de uma forma figurativa, Israel aparece como uma mulher em vários textos bíblicos, né, meu pastor? Em vários textos bíblicos. Então, nós temos, em vários textos bíblicos, nós temos, vamos ver aqui, por exemplo, nós temos Isaías 54, versículo 6, temos também Isaías 66, versículo 7 a 9, Jeremias 4, versículo 31, Miqueias 4, versículo 9 a 13, e Miqueias 5, versículo 3. Então o pastor vai pegar um desses textos, né? Pode ser o de Jeremias 4, versículo 31. Então, meus amados, nós temos vários textos, nós citamos alguns deles aqui, em que a Bíblia, né, a Bíblia demonstra, traz Israel na configuração, na característica de uma mulher. Então, eu vou repetir os textos, que está aí na revista, página 39. Isaías 54, versículo 6. Isaías 66, versículo 7 a 9. Jeremias 4, versículo 31. Miqueias 4, versículo 9 a 13. E Miqueias 5, versículo 3. Nós vamos pegar um desses textos, que é Jeremias, capítulo 4, versículo 31. Diz assim: porquanto ouço a voz como de uma mulher que está de parto, uma angústia, como da que está com dores do primeiro filho.
a voz da filha de Sião, ofegante, e que estende a mão dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. E o texto fala de Israel. E o texto é Todinho. sobre Israel. Tanto é que o capítulo 4, versículo 1 diz assim: se voltares, ó Israel, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações, de mim não andarás mais vagueando. E ele termina chamando ela de filha de Sião. Filha de Sião, uma característica feminina, né? Então, está trazendo, não dizendo que Israel, não é isso, meus amados, misericórdia. Nós estamos mostrando aqui, conforme a Bíblia, há momentos que, né, para demonstrar esse relacionamento de Israel com Deus, ela traz uma configuração, né, uma simbologia no quesito feminino, né? Ela traz essa simbologia de relacionamento com feminino para Israel. Então, Israel como uma característica de uma mulher, mas aqui é só para demonstrar o relacionamento de Israel com a igreja, de Israel com Deus, perdão, de Israel com Deus. Então nós temos que nesses textos bíblicos, né, temos vários outros ainda, tem o de Miqueias, né, temos os textos que demonstram claramente essa simbologia de Israel como sendo uma mulher. E aqui novamente em Apocalipse capítulo 12, ele faz essa simbologia. E nós vamos ver essa simbologia ela, de forma mais clara ainda no decorrer dos textos que nós vamos ver. Olha que interessante. E realmente é Israel que Apocalipse 12 está falando que, em primeiro lugar, dá luz, porque juntando tudo, vamos lá, dá luz a um varão que vai reger o mundo inteiro. Jesus é judeu, Jesus veio de Israel. Israel, em muitos textos, é chamada de filha de Sião. Filha de Sião. Interessante que toda a grande tribulação, desde Apocalipse 4, já é direcionada para Israel, porque a igreja está no céu. Então, essa mulher que é perseguida pelo dragão, por 1260 dias, não pode ser a igreja, porque a igreja não gerou Cristo. Quem gerou Cristo foi Israel. Cristo é que gera a igreja. Então, quando junta todos os textos, esta mulher, que aqui não se faz grande referência sobre ela, realmente parece ser Israel. Mas, meu pastor, por que dessa história de sol, lua e de estrelas? Que história é essa? Aí também é uma caracterização de Israel, né? Quando o texto é apresentado referenciando a sol, lua, estrelas, também é uma característica bíblica que é atribuída a Israel, é uma forma figurada de atribuição a Israel. E aí a gente vai pegar, tem vários textos também bíblicos que mostram sobre isso, Gênesis 15:5, Gênesis 37:9, Jeremias 31, 35 a 36, Juízes 5:20, Josué 10:12 a 14, Salmo 39, versículo 36 a 37. Mas nós vamos pegar um texto aqui de Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Gênesis, o primeiro livro aí da Bíblia, né, fica fácil da gente encontrar. E Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, versículo 9. Você pode ler para a gente, meu pastor? Diz assim a palavra do Senhor. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse... A gente já sabe quem sonhou, né? Já tá bem claro, né? José, né? Vamos lá.
E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra. Quer dizer, Jacó, que nessa época já era chamado de Israel. Já era chamado de Israel. Porque Deus já tinha trocado o nome dele. Exatamente. E interpretou e dizendo: peraí. 12 estrelas, sol, lua. Somos nós, Israel. Desde aqui, então, o texto de Apocalipse 12 é claro para judeus. Para judeu, e a gente precisa lembrar que João também era judeu, né? O apóstolo João também era judeu, e ele entendeu muito claramente quando ele viu esta mulher, né? Essa mulher vestida de sol, né? Com uma coroa, um diadema na cabeça, com 12 estrelas, né, e pisando sobre a lua. Ele compreendeu logo de início, porque lá em Gênesis, lá atrás, nós vemos quando José tem esse sonho, né, e ele conta para a família esse sonho, Jacó interpreta de imediato. José tem um sonho acerca das estrelas, acerca do sol, acerca da lua, e ele vê todos se curvando diante dele. E Jacó já fala de imediato, Jacó que já é Israel, né, ele fala de imediato: ora, eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos... De imediato, ele vê que aquela representação do sol, da lua e das estrelas era ele e a sua descendência. É interessante, irmãos, porque se tem uma coisa que o judeu, assim, preza, é dizer: eu sou judeu. O judeu nasceu na Argentina, ele diz: eu sou judeu argentino. Eu não sou argentino judeu, eu sou judeu argentino. Ele nasce na Alemanha, ele diz: eu sou judeu alemão. Por quê? O que é que governa tudo na terra? Não é o sol e a lua? Tudo depende do sol e da lua, né? O que é o máximo de representatividade em matéria de glória? São as estrelas. O judeu, desde que Israel ou Jacó simplesmente interpretam este sonho aqui, entendeu? Ficou muito claro, mas muito claro, uma posição elevadíssima que desse Deus povo. tinha já estabelecido para este povo. Elevadíssima. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar por eles. E por isso eles não nos aceitam. Que história é essa de Deus ter um outro povo? Que história é essa de esse tal Jesus histórico, que não é o Messias, que a gente está esperando o Messias até hoje, veio, aí nossos pais, que sempre foram servos de Deus, não receberam, e agora ele tem um outro povo. Irmãos, judeu, para aceitar um cristianismo. Então, olha que interessante, eles sabem que deles veio a lei, os profetas, a palavra, a graça, e eles acreditam que o Messias ainda virá. A posição deles é muito elevada. Eu paro e penso, meu pastor, a dor que João deve ter sentido ao escrever um texto desse, porque a descrição da mulher é Israel, não tem como, juntando todos os textos, a dor dele saber que o povo dele vai ser perseguido na grande tribulação. Enquanto, aí não é dor, né? Enquanto ele, no capítulo 4, vê uma galerinha, que não são judeus, uma galerinha, que tem
assento direto do trono de Deus, perto do trono de Deus, com todas as vantagens de se estar ao lado de Deus, com coroa, com tronos. Fora da grande tribulação. Fora da grande tribulação. Irmãos, João, para escrever o Apocalipse, só tinha um jeito. É Jesus dizendo, escreve o que eu vou te ditar, meu amigo. Pega o tablet e vai digitando. Depois manda via Wi-Fi para Éfeso, Esmírnia. Calma, irmãos. A gente, quando para e pensa assim, poxa, mas é um milagre a internet, né? Nesse exato momento, nós devemos estar entrando, o quê? Em muitos lares. E o número de pessoas que estão nos ouvindo é incomensurável, porque você não sabe quem está te ouvindo, quem vai te ouvir depois. A gente pensa que milagre. Nada, meu amigo, milagre foi João ter conseguido pergaminho para anotar o Apocalipse, com todas as visões, e depois isso ainda chegar às 7 igrejas, e isso ser preservado para a gente. Quer dizer, para João deve ter sido uma dor, porque João entendeu quem era essa mulher. Entendeu quem era a mulher, ele soube o que ia acontecer, essa perseguição voraz contra a mulher, né? O dragão, ele se levanta, ele se volta neste período, e aí a gente vê também a referência a Daniel, né? A referência a Daniel pela quantidade de dias, que é de 3 anos e meio, né? Que é mil e... Quantos dias, meu pastor? 1.600. O primeiro. 1.600. Acho que é no versículo. 1.260. 1.260. Que dá exatamente 3 anos e meio no calendário judaico, de acordo com o calendário judaico. O calendário judaico é lunar, hein, irmãos? O calendário não é diferente. Solar como o nosso. O dele é lunar. Então tem diferença de dias. Rapidinho. Um calendário lunar, ele parte das 4 fases da Lua. Então ele vai ter diferenciação de dias, irmãos, em relação ao nosso, que é um calendário solar. Calendário solar. Então é por isso que 3 anos e meio não está exatamente 1.260, né, meu pastor? Não. Mas para a época dele estava. Para a época, sim. Então, a gente tem que analisar o texto também conforme a época que ele foi escrito, a época de João, né, do apóstolo João. Então, a gente tem que fazer também essa análise textual. E outra coisa que nós vemos também referenciando ao texto de Daniel, está no versículo 14, que fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aí também é outro momento, né, que está trazendo Daniel, e aquilo que Jesus Cristo fala, olha, vocês, para entender esse período final, para vocês entenderem essa época final, vocês têm que ler Daniel e buscar entender o que Daniel escreveu, né? Jesus Cristo fala isso. E aqui nós temos também essa referência a Daniel, no versículo 14, do capítulo 12 de Apocalipse, falando 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso aqui também são 3 anos e meio. Então, nós temos a grande tribulação dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, conforme já foi visto durante vários estudos, não só no estudo do arrebatamento, os estudos também de Apocalipse, né, foi visto acerca desse período da grande tribulação, que é de 7 anos, dividido pela metade, né, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então aqui está também o capítulo 12, está demonstrando a grande tribulação, o período tribulacional, o período da grande tribulação. E nesse período da grande tribulação, Satanás, que nós já vimos que é o dragão, né, conforme o texto explica no versículo 9, o dragão é Satanás, e Satanás, neste período tribulacional, ou seja, na segunda metade do período tribulacional, ele se volta contra a mulher, ele se volta contra Israel. No início parece que está tudo em paz, está tudo bonito, está tudo certo, mas na segunda metade ele se volta diretamente contra a mulher, ele se volta diretamente contra Israel e passa
a querer lutar contra Israel. A ira dele, e olha só que interessante, o texto ainda fala assim, porque a ira de Satanás se avoluma de uma forma tão grande, por quê? Porque ele sabe que está chegando o seu momento final, porque ele compreende que está chegando o seu momento final, porque houve uma batalha no céu, ele perdeu essa batalha, ele foi lançado, foi precipitado, e aí, nesse lançamento, ele foi expulso, né? E aí, nesse lançamento, ele se volta, os olhos dele, a Bíblia fala que a ira dele se volta contra a mulher. Ele se levanta, com grande ira contra a mulher. E essa mulher, conforme os textos que nós vimos, essa mulher é Israel. É Israel. Né? Não existe nenhuma outra forma de compreender esse texto, porque João compreendeu, ele era judeu, ele compreendeu, né? E essa representação, ela já estava na Bíblia, então nós também conseguimos compreender, porque toda esta representação desta mulher já está na Bíblia. É interessante porque são duas mulheres diferentes. Uma esposa do Cordeiro, outra Israel. É interessante que a esposa do Cordeiro, ela, quando é descrita lá em Apocalipse, no final, 19 e tal, ela desce dos céus linda, adornada, obras de justiça, vestido linho, fino, branco, maravilhosa, né? E interessante que, quanto a nós, a única coisa que os intérpretes contrários a nós dizem, não, aqui é a igreja, nós vamos ser perseguidos, nós vamos apanhar na grande tribulação, o dragão vem para cima. E a base da interpretação deles, irmãos, é o seguinte, é uma mulher que está com o pé sobre a lua, resplandece como o sol e tem 12 estrelas. E com base nas tais 12 estrelas, ele diz, olha aí, ó, são os 12 apóstolos com os quais se fundara a igreja. Mas eles não conseguem explicar a questão do sol, a questão da lua. E o maior problema do texto é que a mulher gera aquele que vai reger o mundo. E a igreja não gerou Cristo. Cristo é que gerou a igreja. E aí, esse argumento para tentar ter essa compreensão de que, no caso, a mulher seria a igreja, é um argumento só no nível das ideias, das conjecturas, né? Sem base bíblica, ou seja, é só uma formação de palavras, é só uma formatação de palavras, né? Para que se possa conduzir as pessoas a entender que, no caso, essa mulher seria a igreja. Mas a gente já viu, né, que conforme os textos bíblicos, à medida que a gente vai analisando os textos bíblicos e nos aprofundando nos textos bíblicos, a gente começa a compreender claramente o que João, o apóstolo João, já havia entendido naquela época, que essa mulher estava se referindo, né, na visão dele, estava se referindo a Israel, conforme nós já vimos nos textos. E não é um texto apenas, viu, meus amados? A gente lê um texto porque o tempo é pequeno. Mas tem vários textos aí na revista que vocês podem olhar, procurar, ler direitinho, que vocês vão ver. Todas essas referências caracterizam a mulher como sendo Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Agora, irmãos, no meio de toda a dor, porque, imagine, meu pastor, a grande tribulação, ela tem seu início com o tratado de paz que o anticristo vai conseguir fazer
incluindo várias nações, não são todos os povos. Mas os dois principais povos que estarão nesse tratado de paz será Israel e os palestinos. Muito bem. Aí eles têm esse, entre aspas, período de paz, e depois... A gente tem que lembrar que no início da grande tribulação está tendo... muita guerra. Muita guerra. Muita morte. Muita cavalo morte, vermelho. Muita morte, muita guerra. E o anticristo resolve E aí o anticristo resolve com esse acordo de paz. Então, a gente tem que lembrar do que Jesus Cristo falou, que a grande tribulação é um período que nunca houve e jamais haverá. A gente tem que lembrar que já desde o início da grande tribulação já está havendo muitos problemas, né? Após isso, após o arrebatamento da igreja, está acontecendo muitos problemas na área econômica, na área da guerras por todo lado, né? Falta de alimento, está tendo muito problema, né? Só que esses problemas o anticristo vai conseguindo resolver de alguma forma, né, meu pastor? E a Bíblia diz lá em Apocalipse 6:1 que ele sai para vencer. Né? Ele sai para vencer. Cristo é que abre o selo, ele sai para vencer. Agora aqui, no meio ali da grande tribulação, então se são 1260 dias, 3 anos e meio passaram. Então aqui nós estamos na segunda grande parte da grande tribulação, ou seja, nos últimos 3 anos e meio. É que vem o capítulo 12, essa terrível perseguição a Israel. Agora, irmãos, olha o amor de Deus, olha o amor de Deus com Israel. Olha o amor de Deus com Israel. Olha o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Ou seja, vem libertação para Israel, e alguns dizem aqui que é por intermédio de aviões, né? Diziam, eles interpretam essas 2 grandes asas, são aviões que nações amigas de Israel prepararão para que Israel se esconda no deserto. E por que deserto? Porque, irmãos, é incrível como o deserto é aquele local onde Deus preservou o seu povo, operando os maiores milagres. Porque depois que eles foram insubordinados e não quiseram entrar na terra, aí Deus disse, então tá bom. Vão passar 40 anos no deserto. E, vamos ser francos, irmãos, 2 milhões de pessoas sendo preservadas por Deus no deserto, só Deus para fazer. E aqui vai acontecer de novo. Eu não sei onde eles vão se esconder, irmãos. Eu não sei como eles serão preservados. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz onde é sustentada essa mulher. Por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, fora da vista da serpente. Gente, Deus vai esconder Israel do diabo. Tu crê nisso? Glória a Deus. Assim, irmãos, como é que isso vai acontecer? Eu não sei, não. Pastor Cícero, você tem obviamente, lembranças do seminário. Meu pastor, vem cá, senta aqui conosco. Você se lembra do que lhe ensinaram sobre isso, meu pastor? Eu sempre gosto de chamar pastor Cícero, porque é um dos homens na seara do Senhor que tem um conhecimento enorme. Senta aqui no meu lugar, eu vou pegar uma outra cadeira para mim. Você se lembra como é que Deus vai fazer isso, Cícero? Senta aqui. Vou te dar até o microfone aqui, ó. Vem cá. Então nós vemos, meus amados, nessa perseguição que vai ser voraz, né? E existe um motivo.
existe um motivo. Satanás, ele é expulso definitivamente das regiões celestiais. Mas espera aí, pastor, como é que é isso? Né, o texto em Apocalipse 12 é uma das revelações que esse texto nos traz. Né, nós sabemos que houve uma expulsão de Satanás quando Satanás ele quis ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia fala que Satanás quis se parecer com Deus. Ele quis ser semelhante a Deus. Né? É diferente de ser maior do que Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele queria ser adorado igual a Deus. Ele queria ser reverenciado como Deus é reverenciado. E nesse desejo, né, ele é expulso. Mas aí depois, meu amado, minha amada, o homem, ele é enganado por Satanás. O homem, Adão e Eva, são enganados por Satanás. Eles caem no pecado. E o pecado dá, vamos dizer assim, de uma forma, dá direito a Satanás a se projetar no céu novamente e estar diante de Deus. Isso nós vemos lá em Jó, quando Satanás, o Senhor está numa reunião celestial e de repente aparece uma figura, essa figura satânica, demoníaca, naquele meio. E Deus pergunta, de onde vens? E ele fala, eu venho de rodear a terra. Satanás se projeta no céu. Nós vemos que aqui ele já está com esse direito de se projetar no céu. Por quê? Aí nós vemos o motivo por que ele tem esse direito. Porque ele é acusador dos santos. No capítulo 12, mostra que agora não é porque ele quis ser semelhante a Deus, que ele quis ser igual a Deus. Não. Ele quis usurpar a semelhança de Deus. Não. Agora é porque ele está se projetando nos céus, no direito de ser acusador. E a Bíblia no capítulo 12 de Apocalipse fala, porque ele é acusador. Ele é acusador dos santos. Mas, a partir do momento que a igreja é arrebatada, que a igreja agora habita os céus, ele não tem mais o direito de ser acusador dos santos. Aí, nesse momento que ele perde o direito de ser acusador dos santos, há essa batalha nos céus. Miguel e os seus anjos lutam contra Satanás e os demônios que ele arrebanhou juntamente com ele. E a Bíblia mostra claramente que ele arrebanhou a terça parte dos céus. Então, há essa batalha nos céus entre Miguel e os anjos de Deus. E Satanás e os seus demônios que estão projetados nos céus, como mostra também em Efésios capítulo 6, que eles atuam nas regiões celestiais, principados e potestades, que atuam nas regiões celestiais. Os demônios, Satanás e os seus demônios, eles atuam nas regiões celestiais. Mas chegará o momento em que ele perde esse direito de se projetar nos céus, porque aquele que ele acusa já não estão mais aqui, já subiram no arrebatamento. Então ele não tem mais esse direito de acusar. Ele perde esse direito, e perdendo o direito de acusar, ele não tem mais direito também de se projetar no céu. Por isso há essa batalha. Miguel e os anjos batalham contra Satanás e os anjos. E Satanás e os seus demônios são derrotados. Glória a Deus por isso. É fundamental isso que o pastor está falando. Por quê? Porque muitos dizem que a mulher que está sendo perseguida, aqui, versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, interpretando errado. Irmãos, o texto diz, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação,
e a força e o reino do nosso Deus. Porque o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual está diante do nosso Deus e os acusava de dia e de noite. Por que ele não pode mais acusar? Porque foi descido dos céus. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Alegrai-vos céus. Ele não pode mais atacar a igreja. Aí o que acontece? Ele desce e vem atrás da mulher e dos irmãos do varão que vai reger os outros filhos dessa mulher. Tudo. Então, toma cuidado, porque a igreja já está no céu. E aqui tem uma mulher que está sendo perseguida, que não é a igreja. Meu pastor Cícero, o texto aqui é radical. Olha que interessante. Perseguiu a mulher, foi dado que voasse para o deserto. Ela é sustentada por esse tempo, metade de tempo e tal, e a serpente vem em cima dela e o Senhor esconde da vista da serpente e a terra ajudou a mulher. Meu pastor, isso é fantástico, é só Deus, né? Ajuda a gente nisso aqui, Cícero. Paz do Senhor, pastor. Judeu, pastor Cristiano. Existe uma expressão que eu gosto muito de usar, que é o viajar na maionese, né? Eu gosto muito dessa expressão. E na época do seminário, nós tínhamos uma turma de colegas que a gente pegava esses textos aí que quase não se encontra coisas escritas e íamos viajar na maionese. Íamos viajar na maionese. E uma das coisas que a gente chegou assim a um certo consenso, porque se no primórdio da igreja, a igreja para poder fugir da perseguição, eles se escondiam em cavernas, se escondiam em cavernas, se escondiam nas catatumbas. Muitos praticamente viviam ali dentro, né? E a gente então pôde chegar a uma conclusão que... Só um pouquinho. Explica porque alguns irmãos não viveram no primeiro século, não sabem o que são as catacumbas. Túmulos, pronto, vamos resumir. Os túmulos onde muitos eram sepultados. E a gente podia... tem até hoje, né, se você for fazer visitações na Europa, tem locais até hoje que são construídos sobre esses túmulos. E aí, se você vai por túneis, você encontra essas catacumbas. São verdadeiros túneis. Acha para gente, Jojo, figuras de catacumbas romanas, que aí fica mais claro. Continue, meu pastor. As catacumbas de Roma. Principalmente catacumbas de Roma. Acha para gente. Meu pastor. Então, a gente chegava na viagem à maionese. Se para a igreja primitiva, que não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto equipamentos, maquinários, como já na época do seminário nós tínhamos, e principalmente nós temos hoje, o que é para Israel construir uma cidade subterrânea no deserto e sobreviver no solo do deserto e, pasmem, queridos. Olha lá. Você está vendo aquelas partes ali abertinhas? São os túmulos. Prateleiras são túmulos. Ali dentro a igreja se reunia, irmãos, para louvar a Deus por causa da perseguição. Josué, me ache por gentileza, meu filho, israelenses, judeus, que ganharam prêmios Nobel. Continue, meu amado. E, pasmem, naquela época já existia a conservação de alimentos que poderiam durar aproximadamente 20 anos sem deteriorar. Que época? Na época que eu estava no seminário, 82, 83, 84. Agora imagine com a tecnologia que nós temos hoje,
com o conhecimento biológico que desenvolveu tanto, para quanto tempo não é possível se preservar alimentos? Irmãos, uma das grandes realidades que é possível isto, com que os astronautas se alimentam? Sim. Não é? Hoje a gente vê aí o período que muitos homens que vão para o espaço passam dentro dos foguetes, se alimentando com pequenas cápsulas. Então, nós não sabemos, a descrição, a Bíblia não dá. Mas a gente pode deduzir, existem muitas formas em que a sobrevivência ela vai ser real e possível. Precisamos lembrar que, apesar da igreja ter sido elevada aos céus, mas a vida biológica aqui na Terra, ela continua normal como antes. Então, o ser humano vai ter fome, vai ter suas necessidades, e o deserto tem muita coisa para ser revelada no futuro. Judeus e Prêmio Nobel. Por que eu pedi para o meu filho fazer essa pesquisa? Sim, Mateus. Manda para o Jojo. Manda para o Jojo. Vai lá, meu filho. Aumenta para que eu possa ler, meu filho. Por gentileza. Irmãos, a maioria dos prêmios Nobel, ciência, tecnologia, é de quem? É judeu. Olha lá. Uma rápida análise da lista dos agraciados com prêmio Nobel, desde a sua criação, em 1901, até hoje, revela uma destacada participação judaica. Então não falta know-how, Cícero, não falta know-how. Lá não falta. É povo abençoado por Deus. Entre 850 personalidades, gente, é muita coisa. 180. Gente, 850, 180. Moisés, me faz o cálculo. O Moisés deve estar em casa agora fazendo o cálculo. Moisés é quanto por cento? 850. Mais de 20%, pastor. É mais de 20. 22%. Porque 23%. 85 é 10%. Né? 170 seria 20%. Gente, é muita coisa. Um pouco mais de 20%. É mais de 20%, irmãos. Então você acha que vai faltar tecnologia quando esse povo tiver apertado? Porque hoje os judeus têm o militarismo mais forte de todos os tempos. Já vai passar a notícia que Mateus encontrou. Irmãos, a Bíblia não brinca, não. Foi dada asas para ela voar. E é sustentada pelo próprio Deus. Ela fica fora da vista da serpente. Agora, mesmo ficando fora da vista da serpente, a serpente ainda vem com sua boca para arrebatar. E a terra ajudou a mulher. Quer dizer, pastor, Cícero, terão nações que ainda vão querer ajudar Israel nesse tempo? Sim. Vai haver nações. Principalmente, agora nós vamos usar um termo aqui não muito agradável, em detrimento dos cristãos que não subiram no arrebatamento. Que eles vão reconhecer realmente o que está acontecendo, por isso a expressão aí da dor de parto. Cristo não tem como voltar ao ventre de Maria. Isso é lógico, né? Já foi falado, então, a mulher não pode ser Maria. Não pode ser Maria. Primeiro que não tem reencarnação. Não tem como. O próprio Cristo já disse, pode um homem velho, não é que Jesus seja velho, irmãos, mas pode um homem adulto voltar ao ventre de uma mulher? Então não tem possibilidade. Agora, o que nós precisamos analisar, entender, é que, apesar da Bíblia mostrar esse aspecto, ele tem a aparência como se fosse de um parto, porque Israel não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que o Messias já nasceu.
Agora, quando Cristo se manifestar para Israel, ele se manifesta como homem. Aí imagina a dor de parto de uma mulher parir um homem adulto. Sim, sim, ali Zacarias 14. Ele desce, bota os pés no Monte das Oliveiras. Ah, Mateus, vem cá. Vem interpretar para a gente o texto. Você que conhece o que é bunker, você que tem essa noção certinha, tem ali um microfone, meu filho. Pegue ali o microfone, para a gente não ter problemas com a vigilância sanitária. Então, pastor Gideon Júnior, uma das coisas que é bom nós lembrarmos, que os judeus, eles não são tocadores de trombeta, né? Tem muita coisa dentro da tecnologia, dentro do bélico, que isso está só dentro de Israel e com pessoas de alta confiança. É só gente de patente. Josué, filho, aumenta ali para o Mateus pouco de ler e explicar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A gente tem visto nesses últimos dias com relação a situações que estão ocorrendo em Israel, né? E os pastores relatando essas questões, explicando para a gente essa situação que vai ocorrer. Ontem eu assisti na internet sobre essa situação, escondido em um bunker com segurança nuclear durante o exercício sem precedentes, né, da pandemia da doença. O primeiro-ministro da onde? Naftali Bennett, ou seja, de Israel. Antigamente, as tumbas foram, né? Antigamente não, os locais Vem para ele, de culto, né, que eles faziam eram essas tumbas. Agora os bunkers são as tumbas modernas, vamos dizer assim. Bunkers são situações, são refúgios escondidos, né, debaixo da terra, com todas as provisões de água, alimento, energia. Sério? Tudo isso. E o que será que vai acontecer? Onde Israel vai ficar escondida? Ou seja, uma situação nuclear. E isso vislumbrando, inclusive, uma guerra nuclear, né? Uma proteção da guerra, de uma possibilidade de uma guerra nuclear. Ou seja, eles já estão preparando como se fossem locais subterrâneos, né, para que pessoas, né, o povo de Israel seja guardado. Irmãos, E aí o que o pastor falou sobre uma cidade debaixo no deserto, escondida no deserto. Mateus é o nosso amado irmão que manda para a gente no grupo dos homens, todo dia alguma coisa referente à saúde. Ele, ao mesmo tempo que nos ajuda, nos deixa desesperados, mas nós já estamos começando a se movimentar, Mateus. Mateus, é possível a existência de alguém, você agora como um cientista da saúde, por quanto tempo debaixo da terra sem o sol, Mateus? Bem, essa situação só se tiver alimento. Água e alimentos. Como isso vai acontecer? Só se for através de bunkers. E isso já vem de muito tempo. Existem filmes, seriados que demonstram isso. E esses bunkers eles só podem ser alimentados através de coletas de energia. Isso vocês podem procurar na internet em todo quanto é canto, criação de bunkers. Isso é de muito tempo, acho que desde o seminário, igual o pastor falou, viajar na maionese, o pessoal viaja nisso. Acúmulos, e tem muitos noticiários falando sobre isso. Áreas secretas, americanas. Isso cresceu muito na época da Segunda Guerra Mundial, né? Isso, por causa da bomba nuclear. E dinheiro não falta para Israel, irmãos. Exatamente. Dinheiro não falta para... O judeu tem o mundo econômico na mão. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Pastor Gideon Júnior, como eletricista agora, né? Sim. Agora como eletricista. Hoje nós temos um dos melhores
e mais perfeitos componentes para baterias modernas e que elas conseguem se auto-recarregar e com uma durabilidade muito longa, produzida através do nióbio, que o Brasil é riquíssimo nele. O Brasil vai ser importante para Israel. Espera aí. E outra coisa, essas luminárias que hoje nós temos chamada luz solar, elas estão sendo trabalhadas justamente para isso, para substituir a luz do sol em muitas circunstâncias e hoje já está em funcionamento. Segura a informação. Filho, volta. Olha que interessante essa notícia, irmãos. Olha o que já acontece em Israel. Olha o que já acontece em Israel. Essa, para mim, é novidade. Brasileira em Israel fala sobre rotina entre casa e banca. Já estão pegando o povo de Israel, treinando, sirenes tocam e eles têm como se proteger. Gente, meu Deus. Agora, peraí, voltando aqui no assunto. Obrigado, meu filho. Voltando aqui no assunto. Peraí, então o tal do nióbio é fundamental para a energia no futuro. O Brasil tem uma grande quantidade, e aí, então, quer dizer, Cícero, que o mundo quer proteger a Amazônia, é isso? Se eles tivessem interesse em preservar a floresta amazônica, eu vou falar algo aqui que não tô querendo imitar o mito. Mas eu diria, se eles estão interessados em reflorestamento, por que eles continuam desmatando os seus países? O Enéas já dizia, se eles quisessem proteger as árvores, que plantassem no país deles. Exatamente. Eles querem um nióbio. Reflorestavam aonde eles devastaram. Estão querendo o nosso nióbio. Cambada de malandros. Não é só nióbio, tem muito mais coisas aí. Tem muito mais coisas do que nióbio. Olha, eu me lembrei agora do papai, eu acho que eles querem o nosso tacacá, o nosso açaí. O tucupi, né? O tucupi. Cambada de malandros. Voltando à matéria, que é o que há de importante. Irmãos, Apocalipse 12 já tem como se cumprir hoje. E você acha, agora que é a questão, você acha que Israel não está no deserto, já construindo tudo? Construído há muito tempo e nós é que não sabemos. Sim. Irmãos, Israel, Josué, não sei se você consegue, tadinho, eu peço as coisas em cima para o meu filho. Ainda bem que esses meninos... Enquanto ele procura lá, eu quero compartilhar algo aqui. Tenta achar um mapa mostrando Israel sozinho, ao lado dele, todos os palestinos que sempre quiseram matar ele. Daí você vai ver, tem alguma coisa disso, daí você vai ver o quanto Israel já se autoprotege. Pode falar, pastor. É preciso a gente olhar o passado, porque o passado nos ajuda a entender o presente e ter um vislumbre do futuro, né? Mas é bom a gente olhar o Antigo Testamento, porque sempre quando Deus pegava Israel na caminhada para levar a terra prometida, sempre o diabo levantava nações inimigas. Então, tudo aquilo que a gente vê em termos do projeto e do plano de Deus com Israel, sempre o diabo vai ter e vai utilizar nações inimigas. Queridos, aqui eu vou falar uma coisa, me perdoem os chineses que já se converteram a Cristo, mas não é à toa que eles estão querendo muita coisa da Amazônia, porque eles também querem se preparar, né? Não é à toa que eles querem tomar conta do Brasil. Porque eles querem se preparar para o futuro. A questão do Brasil é o seguinte, é só responder uma pergunta simples. É a menina do olho. Como é que há 500 anos
esse povo é roubado, 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 e esse país não quebrou. É sério, não quebrou. Irmãos, agora deixa eu mostrar isso para vocês. Gente, é 10h25, a gente tem que terminar a escola, pelo amor de Jesus. Ninguém vê o tempo passar, a gente se entrete aqui no conhecimento. Nós temos que terminar a escola, porque 3 horas tem o culto de encerramento. E não venha com essa cara, pastor. Não tem essa de pastor. Tem que terminar. Ó, tá vendo ali, ó? Síria, Iraque, Jordânia, aí Arábia Saudita. Aí vem Josué. Egito. Apesar de que depois a gente comenta sobre isso, mas o Egito vai ajudar Israel e Deus vai abençoar o Egito. É uma coisa fantástica, o amor de Deus pelo Egito. Sim, sim, é incrível. As profecias. Aí vem ali, ó, Sudão. Gente, Israel está cercado dos irmãos dele, porque isso tudo é filho de Abraão também. Só que com Quetura. E com a escrava, eles odeiam isso, e com a escrava, a querida Agar. Então, daí, feroz. Ó, irmãos, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Os descendentes de Ismael. Israel ali de vermelho, sozinho. Gente, como é que um povo desse ainda sobrevive? Calma. Volte agora para mim, Josué. Meu filho, você e o Davi são fantásticos. Olha que interessante. Gente, como é que esse povo sobrevive? Só de um jeito. Deus. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Apocalipse 12 é fundamental. Vem uma perseguição na segunda grande parte da grande tribulação contra Israel. E Deus vai permitir para que eles sejam tão atribulados que chegue o ponto que eles vão reconhecer o Messias. Reconhecer o Messias. E agora sim, Cristiano, agora é que você pega a revista. Agora é que você abre na página 39. Olha o que diz o argumento 9. Vamos lá? Olhando ainda para o Apocalipse. Você já pensou que a Bíblia descreve uma perseguição implacável e terrivelmente feroz do dragão à mulher durante o período da grande tribulação? Se tal mulher for a igreja, aí para onde vai o argumento 8? Porque o argumento 8 é o que, meu amado pastor? É sobre os 24 anciãos no céu, né, adorando a Deus. E os 24 anciãos, como nós já vimos no argumento 8, é a igreja que está no céu. Então não tem como, a gente já está no céu. A mulher que é perseguida aqui é quem? Israel. Se tal mulher for a Israel, o argumento 8 não se sustenta. Mas se a mulher não, a igreja, né, pastor? Perdão. Se a mulher for a igreja, o argumento 8 não se sustentaria. Mas se a mulher não for a igreja, o argumento 8 tem seu complemento certinho, com o presente argumento, e aí não haverá mais dúvidas sobre quando se dará o arrebatamento. Ou seja, nós estaremos nos céus, e aqui, Israel sendo perseguida. Pastor Cristiano e pastor Cícero. Considerações finais. Amém, glória a Deus. No argumento 10, meus amados, a gente vê que o Senhor sempre preservou os seus em alguns momentos em que Deus... Segura o argumento 10, você vai dar ele para a gente na Santa Ceia do dia 5. Está combinado? Tá certo, meu pastor. Está fechado? Amém, amém. Não vai furar comigo, não? Estaremos juntos. Então aquela palavra gostosa, não é ensino. Amém. É pregação. Glória a Deus. Está fechado? Amém. Combinado? Amém, amém. Nós louvamos a Deus, porque o plano de Deus, ele é revelado. O Senhor fala que sempre os seus planos, ele é revelado. Ele não deixa nada oculto. E nós entendemos aqui, conforme a palavra do Senhor, completamente, com base na palavra do Senhor, que a igreja não passa pela grande tribulação. A gente pega todos os
textos, e aqui não é numa formatação, mas a gente pega todos os textos bíblicos, e todos os textos bíblicos, eles são harmoniosos entre si. A gente não tem que estar fazendo jogo de palavra para tentar harmonizar, mas todos os textos bíblicos, eles se harmonizam para declarar que a igreja do Senhor é arrebatada antes da grande tribulação. Para isso nós precisamos estar preparados, né? Senão vamos ter que trabalhar em prol de Israel na grande tribulação. Nós precisamos estar realmente preparados para o arrebatamento da igreja. E eu gosto muito de usar o termo insano. Deus, ele tem algumas atitudes que, para a nossa razão, elas parecem ser insanas. Mas eu gosto de dizer que dentro daquilo que é compreensível à nossa razão humana, eu volto a dizer, eu não acreditaria que esse Deus que a Bíblia revela seria um Deus de amor, que envia o seu único filho para morrer na cruz, para derramar sua última gota de sangue, entregar sua vida para salvar e redimir um povo para poder levar consigo para o céu, e esse Deus permitir que esse povo tenha que ser salvo através de sofrimento. Eu não acredito nessa forma. Pelo contrário, nós somos salvos pela fé, mediante a graça e o amor de Deus. Agora, isso não nos isenta de responsabilidade de preservarmos a salvação que este Deus de amor nos deu, e é com amor que nós preservamos essa grande dádiva que Ele tem dado, tem dispensado a nós como igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, desculpa, 10h30, e se a gente quisesse ainda tinha assunto, e o pior, vocês ainda não sairiam. Então, desculpa, o último argumento fica para a Santa Ceia, dia 5 de dezembro, e traz ele em formato de pregação, alegre, feliz, meu pastor. Tá bom? E nós vamos estar aqui na presença do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar? E vamos receber os dizimistas e orar pelos ofertantes. Ofertantes, dizimistas, venham aqui à frente. Glória a Deus. Meu pastor Cícero abençoa todo esse povo, todos nós que estamos dizimando, que estamos ofertando, faz oração final, dá a bênção pastoral. Irmãos, 2:45, porque hoje vai ser uma bênção. Mulheres de compromisso, hoje o tema é aguardam a volta de Cristo. Gente, que lindo. Parabéns, pastora Geise e todo o departamento de senhoras. Mas parabéns. Mateuzinho, obrigado pela contribuição, foi muito rica, né? Pastor Cícero, muito obrigado. Pastor Cristiano, só Deus para recompensar, né? Para recompensar tanto conhecimento, tanta dedicação. Irmãos, vamos se santificar. Na verdade, pelo português correto é vamos nos santificar. Tá bom? Sabe por quê? Porque Ele está voltando. E mais rápido do que a gente pensa. Aonde estão as ofertas para a gente orar junto também? Está aqui, mamãe? Isso. Cícero, ofertas, dizimistas. Estendo as mãos para cá, irmãos. Palavra final e oração. Querido Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos ao Teu nome pelo Teu grande amor, Tua grande graça, misericórdia e bondade, por este momento que aqui estamos em Tua casa para aprendermos mais da Tua palavra. Mas também glorificamos ao Teu nome pelos irmãos que puderam ofertar para a manutenção da Tua obra. E também queremos agradecer-te, Senhor,
pelos irmãos que estão trazendo o dízimo, a parte que te cabe, Senhor, a parte que tu pede que traga à casa do tesouro, e hoje entendemos a tua casa, Senhor. Então que as tuas bênçãos estejam sobre todos os ofertantes, sobre a vida dos dizimistas. Haja bênção em abundância, Senhor. Principalmente que o celeiro seja abastecido, Senhor, até que não caiba mais, como a tua palavra diz aos dizimistas que querem fazer prova do Senhor, mas que a tua bênção se concretize na vida de todos. Nós somos gratos a ti, te louvamos, porque tu és um Deus que realmente abençoa, tu és um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que provê tudo aquilo que teu povo necessita. Te glorificamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, é continuarmos estudando Apocalipse, né? E as dúvidas, venha, que elas são esclarecidas. Venha que elas vão ser esclarecidas. O grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, habite e reine em cada coração, hoje e sempre.